Vamos orar por ele. Estenda suas mãos. Deus, que o Senhor possa usar a vida do teu servo, meu Pai, nessa tarde. E que ele venha a ser boca do Senhor, meu Pai, para os nossos corações, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, enche ele da tua unção, do teu poder, meu Pai. Que o Senhor coloque as tuas palavras em sua boca, meu Pai, para, meu Pai, falar, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Que possamos sair cheios do teu poder, meu Pai, alimentados, meu Pai, pela tua palavra. É assim que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão felizes? Pode se assentar no seu lugar, por favor. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu já tive a oportunidade de estar aqui uma vez e eu estou muito feliz de estar aqui outra vez com a igreja. Creio que o Senhor vai falar ao nosso coração, amém? Meu nome é Daniel, eu faço parte do time de pastores da Igreja Voz, ali na Vila Seixas. Sou casado, tenho 2 filhos e estou feliz de estar aqui na conferência Desperta. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. A minha versão é NVI e diz assim: esta é a passagem da morte e ressurreição de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo voltas para lá? Versículo 9, Jesus diz: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça. Quem vê a luz deste mundo, quando anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Pode ir para o versículo 17, por favor. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que te pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso,
Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Só até aqui. Pai, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, que ela é real e perceptível. É pela tua palavra que nós queremos mergulhar nesta tarde e pedir para que o Senhor crie raízes profundas no nosso coração, através da tua palavra. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos coloque nessa condição de sermos tocados, chacoalhados pelo Senhor, para assim vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, viu? Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Ele é a ressurreição de Lázaro. Uma vez o meu filho me perguntou assim, eu tenho um filho de 4 anos, ele estava olhando para o céu, e ele falou: papai, se a gente subisse muito alto, muito alto, a gente chegaria na casa do papai do céu? Aí eu falei: filho, a gente não chegaria. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar agora como Deus é o Criador do mundo e como Ele quer que nós nos acheguemos até Ele. É fato que a gente não consegue chegar subindo muito alto, mas tem um jeito da gente chegar. Aí eu falei para ele: filho, o Papai do Céu, Ele é o Criador de todo o universo. Ele é aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que criou os animais, os mares. Ele é o Criador de tudo isso. E por ser o Criador de tudo isso, Ele está fora de tudo isso. É por isso que se a gente subir, a gente não chega na casa do Papai do Céu. Por quê? Porque Ele está fora de tudo isso. É como se Ele fosse o escritor e nós fôssemos o personagem, os personagens. E o meu filho, ele está acostumado com isso. A gente gosta bastante de ler lá em casa. Eu sempre leio para ele, mas toda vez que eu leio para ele, ele se interessa muito também em saber quem é o escritor daquela história. Então ele sabe que tanto na capa tem o nome do escritor, como lá na última página ou na penúltima página tem a fotinha do escritor. Então sempre quando a gente está lendo, a gente leu ontem, por exemplo, O Leão que Existe Dentro de Mim, que é um livro infantil, mas o desejo dele mesmo era saber quem era o escritor da história. Então ele vai: papai, deixa eu só ver quem é o escritor, e aí depois a gente entra na história. Então eu entendi que para ele seria fácil de entender que Deus é o escritor e nós somos os personagens. Porém, Deus teve uma ideia genial, filho, para que a gente pudesse chegar até Ele. Ele não simplesmente está escrevendo a história, nós somos os personagens e nunca nos encontraremos com o escritor. Pelo contrário, ele teve uma ideia brilhante de escrever a história e ele se insere na história. Então ele é o escritor, mas ele virou também personagem. E sabe como é que Deus fez isso, filho? Através de Jesus. Ele é o escritor que se fez personagem. E isso é a relação de João capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí eu fui explicando para ele e ele foi entendendo, então, que o escritor se fez personagem e habitou entre nós. Se você está me achando muito inteligente por ter pensado nisso, isso aí foi uma coisa que eu li do C.S. Lewis. Essa ideia não é minha, é de um livro chamado Deus que Vê. Mas quando eu li isso, eu falei assim, eu li esse livro antes de ter filho. E sabe quando você fica imaginando, nossa, quando eu tiver filho, eu vou fazer isso? Essa era uma das coisas que eu fazia. Eu tenho no meu Instagram coisas que eu salvo para fazer com meu filho desde quando ele não existia. Eu amo fazer essas oficinas com ele e tudo. Essa era uma das coisas. Eu li um livro e eu falei assim, nossa, quando eu tiver um filho, vai chegar o dia do meu filho perguntar como Deus veio ao mundo. E o C.S. Lewis nos ajudou para fazer isso. Esse texto que nós lemos é um texto absolutamente sobrenatural. Jesus ressuscita alguém. Ponto. Se nós estamos clamando para que o Senhor nos desperte, e a gente entende que isso é uma ação sobrenatural, porque o mundo nos consome. O mundo entra nas nossas mentes, ele entra no nosso coração, ele molda a maneira da gente falar, ele molda a maneira da gente pensar, e a gente fica pensando só uma ação sobrenatural para eu sair disso aqui que eu estou vivendo, não é verdade? Nós estamos diante de um texto absolutamente sobrenatural, onde Jesus mata a morte, onde Jesus está diante de um amigo dele, Lázaro, a quem ele o amava muito, e ele simplesmente ressuscita Lázaro. O escritor que se fez personagem e habitou entre nós. O Criador do mundo que se fez gente e habitou nas nossas fraquezas. Porque nós lemos aqui até o momento onde Jesus chora. O Criador do universo se fez gente, se fez personagem e agora está chorando com Maria. Mas logo depois disso ele ressuscita Lázaro. Então tem muita coisa nesse texto que nós vamos mergulhar, mas é um texto absolutamente sobrenatural. Esse é o nosso Deus que veio nos encontrar hoje aqui nesta tarde para agir de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, eu também creio nisso. Então vamos lá. Olha só o que está no versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Jesus disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí depois, Maria, lá no final, vai dizer, lá no versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, então esse texto você conhece. Jesus, ele estava, como a gente acabou de ler, ele estava ali em Jerusalém, e ele recebe então a mensagem de que Lázaro, o seu amigo, estava muito doente. E é engraçado isso, porque Jesus simplesmente recebe uma carta, uma mensagem, e essa mensagem de Maria, dizendo para Jesus, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente. Só. E esse bilhetinho, essa carta, esse recado foi o suficiente para que Jesus se movesse até Lázaro. Fala sério, gente, se você tivesse uma única oportunidade de pedir para que Jesus estivesse num lugar onde ele é absolutamente importante, onde ele não pode faltar, onde ele tem que estar lá, ele tem que se lembrar, ele tem que ser convencido, o nosso recado não ia ser só esse, Jesus, o Senhor que me ama muito, estou muito doente. Não, se fosse comigo eu mandaria o meu currículo escolar,
Eu falei assim, Jesus, essa é a minha história, eu sou filho de pastor, eu levo os meus filhos para a igreja, eles ficam das 9 da manhã às 9 da noite, olha, eu que amo muito o Senhor, eu que fiz isso, a propósito, estou precisando de uma ajuda, será que você pode comparecer num dia importante? A gente colocaria uma carta enorme para que Jesus viesse até nós, mas o simples fato de Maria ter falado, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, ainda jogou a bucha para Jesus, falou assim, Jesus, ó, você ama ele, não é? Então, está muito doente, acho que nem eu, nem você queremos que alguma coisa de ruim aconteça, mas isso é o suficiente para que Jesus se mova até Lázaro. Isso é importante, porque diante das nossas concupiscências, diante das nossas doenças, diante do estágio onde nós estamos, a gente acha que a gente precisa entregar o nosso currículo espiritual e religioso para Jesus, mas a verdade é que Jesus nos ama, e o simples fato de Jesus ter nos amado e nos amar, é o suficiente para Ele nos encontrar hoje nessa tarde, amém? Essa é a primeira coisa que você precisa ter no seu coração, Deus me ama, é o Criador do universo que se fez gente e agora habitou nas minhas dores, e é isso que Ele está fazendo hoje, para que Ele possa nos resgatar, no nome de Jesus, fala comigo por favor, Deus me ama, fala a pessoa que está do seu lado aí, se não for muito esquisito, Deus te ama e eu também, cuidado, às vezes a pessoa aí vai entender errado também, ou às vezes você quer que a pessoa entenda, fala assim, olha, é o que eu queria te falar há muito tempo, eu amo você também, pronto, falei. E daí sai casado, tudo. Mas Deus nos ama. E aí, Jesus vai até Betânia, e ele encontra Maria e Marta. Quando ele encontra Marta, ela fala o seguinte, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando ele encontra Maria, ela fala exatamente a mesma coisa, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus dá uma resposta diferente para cada uma delas. Para Marta, Jesus fala o seguinte, é quase que um chacoalhão nos ombros e fala, olha Marta, o seu irmão vai ressuscitar, eu sou a ressurreição e a vida. É isso que ele fala para Marta. Agora quando Maria fala a mesma coisa para ele não tem nenhuma outra reação, nenhuma fala explosiva, não chacoalha o ombro dela, ele simplesmente chora. E é por isso então que nós vamos mergulhar hoje nesses dois aspectos. Eu vou chamar isso de dois ministérios. O ministério da verdade, que é onde Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou chamar o ministério das lágrimas, que é onde Jesus chora diante de Maria. Mas a gente vai ver que esses dois ministérios resultam em algo sobrenatural, que é Lázaro sendo ressuscitado, amém? E é dessa maneira que Jesus vai agir e está agindo no nosso coração. Quando Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição, mas aí Jesus fala, eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele ainda pergunta para Marta, você crê nisso? Esse é o ministério da verdade. O ministério da verdade é o chacoalhão que Jesus nos dá. Você está aqui hoje para ser chacoalhado por Jesus, eu também estou. E é através da verdade que nós somos chacoalhados. Marta estava absolutamente desesperada e com razão. Marta estava com as suas emoções fragilizadas e com razão. Marta estava com a sua falta de perspectiva e falta de esperança extremamente aguçada. E com razão, o seu irmão tinha morrido. Existem momentos da nossa vida onde a esperança parece que não cabe mais. Existem momentos da nossa vida onde parece que a lógica já não se encaixa muito mais. Jesus está falando uma coisa meio ilógica, sabe? Jesus está falando assim, não, o seu irmão vai viver, o seu irmão vai ressuscitar. E não existia isso na cabeça de Marta.
Mas Jesus vem e dá um chacoalhão para falar o seguinte: olha, não paute a sua vida para aquilo que você está vivendo ou pelo aquilo que você viu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem morrer, vai viver. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou diferente de tudo aquilo que você imaginou. Eu sou exatamente aquilo que você precisa. Jesus fala novamente isso: eu sou. E eu falo novamente porque lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, Moisés desesperado, onde a lógica já não encaixava mais, se perguntando: tá, mas o que eu vou fazer com esse povo? Diga ao povo que eu sou o que sou. Diga ao povo que eu sou o que sou. E sabe o que é isso? Eu sou exatamente aquilo que eles precisam. Eu sou exatamente aquilo que você precisa. Jesus é exatamente aquilo que nós precisamos. Esse é o chacoalhão que Ele nos dá diante do ministério da verdade. E é isso que você às vezes vai perceber, que a verdade de Cristo Jesus, ela está fugindo um pouco da lógica. Porque esse mundo está nos bombardeando com mentiras que tornaram verdades do nosso coração. A palavra vai chamar isso de sofismas, que é uma mentira com carinha de verdade. Se você abrir o seu Instagram, são conselhos e mais conselhos de como você deve viver a sua vida, como você deve lidar com as suas finanças, como você deve criar os seus filhos, mas às vezes estão totalmente distantes da verdade do Senhor. O Senhor está nos chacoalhando para imputar a verdade dEle no nosso coração. E a gente vai sendo bombardeado com tantas coisas. Não vale lutar pelo seu casamento, não. Não vale lutar pelos seus filhos, não. Não vale lutar pela sua família. Não vale lutar por esse tipo de coisa. Não vale a pena você se guardar para o seu casamento. Isso é algo ilógico. Isso é algo que ninguém mais nesse mundo consegue. São sofismas. São mentiras que quando a gente menos percebeu, se tornaram verdades no nosso coração. É verdade, acho que não tem como não. É verdade, para mim é muito distante isso. É impossível você tocar a sua empresa pagando todos os impostos. São mentiras com cara de verdade. Quando a gente menos percebeu, a gente está fazendo e sendo exatamente como esse mundo está ditando. Por isso a gente precisa de vez em quando, diante do nosso desespero, diante da nossa realidade ilógica, ser chacoalhado pelo Senhor. Paulo vai falar para a gente, lá em Efésios capítulo 6, que nós precisamos nos proteger dos dardos inflamados. Sabe o que é um dardo inflamado? Uma flecha inflamada? Aquela flecha que ela já tem na sua ponta o álcool e o fogo, para que quando aquela flecha se depara, se encontra com uma superfície, aquela flecha não encontre simplesmente um lugar e fique por ali, mas ela inflame por todo lugar. Então, é isso que a fofoca faz no nosso coração. Ela entra no nosso coração e ela não simplesmente fica ali, ela nos inflama de tal maneira que molda e muda a maneira da gente ver as pessoas, sabe? É isso que a imoralidade faz no nosso coração, nos nossos olhos. Ela nos fere, mas ela nos inflama de tal maneira que a gente passa a ver o outro como um objeto sexual. É isso que o dinheiro, o amor ao dinheiro faz. Desculpa. É isso que o amor ao dinheiro faz. Ele nos inflama de tal maneira que a partir disso a gente começa a medir as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas têm ou não. O quão doente nós estamos por termos sido invadidos por dardos inflamados. Se proteja com a verdade. Se proteja com a verdade. Lá em 400 anos antes de Cristo, existia uma grande batalha dos gregos contra os persas.
E nessas batalhas existiam dois tipos de escudo. O escudo redondinho, que você conhece, e um escudo que era do tamanho do soldado. Ele era quase que sob medida. E existia uma tradição muito bonita das mães e das esposas. Era uma tradição de despedida para os soldados. E elas falavam o seguinte para o soldado: olha, vá com seu escudo e volte com o seu escudo, ou volte sobre o seu escudo. Volte com o seu escudo, ou volte sobre o seu escudo. Voltar com o escudo era o sinônimo da vitória. Se ele voltou andando com o escudo, venceu. Perfeito, esse era o sinônimo da vitória. Glória a Deus, aleluia, estamos felizes que você está aqui vivo. Mas se ele voltou sobre o escudo dele, era o sinônimo da honra, porque ele tinha morrido, e o escudo agora estava trazendo o seu corpo. Então, o escudo era um sinônimo de honra. E aqueles que voltavam sobre o seu escudo, era o sinônimo da honra, porque eles tinham dado a sua vida, gastado a sua vida em favor do país deles. Então, quando eles voltam, a mãe ou a esposa o recebem sobre o seu escudo. Quando a gente pensa sobre a nossa vida espiritual, é exatamente assim que nós devemos lidar com o escudo da fé. Nós devemos preservar e lutar pela nossa fé, mesmo que a gente perca a nossa vida. Porque se a gente perder a nossa vida, vai ser o sinônimo da honra, porque a gente vai voltar sobre o nosso escudo. E aquele que perder a sua vida, a palavra diz que esse vai encontrar. Glória a Deus por isso. Nem que seja para você gastar a sua vida. Existe uma história muito famosa da igreja perseguida na Coreia, que eles eram enterrados vivos. E ao serem enterrados vivos, existia uma história de um pai, uma mãe e 2 filhos, e os soldados falando: olha, vocês têm a oportunidade de negar Jesus, e ao negar Jesus, eu livro vocês disso. E eles já estavam ali, dentro do buraco, prontinhos para serem colocados sobre a terra. E o pai e a mãe falaram assim: nós não vamos negar Jesus. Então ele falou assim: pois bem. E ele começa a colocar. E aí as crianças começam a desesperar, e elas falam assim: papai, mamãe, pelo amor de Deus, neguem Jesus, nós vamos morrer. Negue Jesus que nós vamos morrer. E ele começava a colocar, e ele começava a colocar, e a mamãe falou uma hora: olha, parem de falar, crianças, porque nós vamos nos encontrar com Jesus em breve. E aí eles começam a colocar, e começam a colocar, e a história é triste e feliz ao mesmo tempo, porque ela é triste porque os gritos eles começam a cessar mesmo. Eles morrem. Mas esse soldado que age, que vai enterrando essa criança, aquilo o marcou de tal maneira que ele se converte. E ao se converter, ele começa a mudar a realidade da igreja perseguida na Coreia. Ele começa a lutar em favor dos cristãos que estavam sendo perseguidos. Então, os cristãos eles tinham um bordão. E eles falavam o seguinte: olha, eles estão tentando nos enterrar, mas o que eles não sabem é que nós somos sementes. Quanto mais nos enterram, mais o evangelho cresce. Quanto mais nos enterram, mais o evangelho floresce. Volte com o seu escudo, ou volte sobre o seu escudo. Para isso, o ministério da verdade, meus irmãos, ele precisa entrar no nosso coração todos os dias, não só nas nossas conferências, não só nos domingos, mas eu preciso ser apaixonado por isso aqui, a ponto disso fincar raiz no meu coração, de eu não negar Jesus nas coisas mais complexas. Não sei, dificilmente você vai passar e vai ser a igreja perseguida. Mas a gente tem a oportunidade de dizer sim para Jesus todos os dias. E nós o negamos. O Senhor está com o ministério da verdade,
colocando a nossa vida, colocando o amor sobre o nosso coração. E é diante dessa situação que nós podemos enxergar o Senhor nos chacoalhando, dizer: olha, o mundo recheou você de mentira, dizendo que você precisa fazer exatamente o que esse mundo faz, mas a verdade é que você é meu filho amado, a verdade é que eu tenho alegria na sua vida, a verdade é que você disse sim para mim, então viva diante disso. Marta precisava ser chacoalhada, para que ela pudesse voltar a crer. Eu não sei qual é o chacoalhão que Jesus está precisando te dar hoje, mas para que você possa voltar a crer, que o ministério da verdade possa entrar no seu coração, e invadir os lugares mais escuros da sua vida, seja as suas emoções, seja a sua espiritualidade, seja o seu relacionamento com os seus pais, seja o seu relacionamento com o seu trabalho, o que for, deixe ser chacoalhado pelo ministério da verdade. Quantos desejam isso? Agora, Jesus para Maria, ele tem uma relação e uma reação diferente. Versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Lá no versículo 34, Jesus fala: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Então Jesus chorou. Aqui nesse texto, Jesus ele vai se comover, ele vai chorar 2 vezes. Então nós vamos falar sobre essas 2 vezes que Jesus chora. Agora Jesus está atuando no ministério das lágrimas. E esse ministério das lágrimas é onde Jesus simplesmente não fala nada. Mas é aqui que ele está nos mostrando que ele é o Criador do universo, que se fez gente. E gente sofre, gente chora, gente tem as suas emoções comprometidas, gente se entristece. O Criador se fez gente e agora habita nas nossas dores. Isso é para a gente saber que a gente não tem um Deus que está olhando a gente de longe, só pensando: olha lá, vai fazer besteira de novo. Olha lá, falei que ia cair. Não temos esse Deus longe. A gente tem o Criador do universo que se fez gente e está chorando junto com Maria. Isso é para dizer que o Senhor, ele se compadece de nós. E se compadecer é um sentimento, é um atributo de Deus. Um dos maiores atributos de Deus é a misericórdia. Um dos maiores atributos de Deus é a capacidade de se compadecer de nós. É por causa da sua misericórdia que Ele enviou o seu único Filho. Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote, Hebreus 4, 15 e 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de se compadecer de nós. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que foi tentado em todas as áreas da sua vida, mas sem pecar. E é aqui que muda, porque Jesus está do lado de Maria, chorando, para dizer que Ele se compadece de nós. Ele vem no estágio mais vulnerável das nossas vidas, se compadecer, e vem nos falar que é possível passar por vales e mais vales, mas sem pecar, sem ceder à tentação. E se compadecer é diferente de empatia. A empatia é um sentimento muito bonito, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Se compadecer é diferente. Se compadecer é compadecer, é sofrer junto. Todas as coisas que causaram sofrimento por você, em você, Hebreus vai dizer que Jesus compadece, sofre
junto, sofreu em todas as situações. Jesus também passou por diversas tentações, mas não pecou. E é aqui que o Senhor nos ajuda a agir no ministério das lágrimas, porque a gente, no meio da angústia, às vezes é muito mais fácil a gente ceder à tentação. No meio da pressão, é muito mais fácil a gente fazer o que todo mundo faz. No meio do nosso sentimento mais vulnerável, a coisa mais comum de se fazer é a gente descambelhar de vez. Sabe aquele amigo que quando você termina um relacionamento, essa pessoa te liga e fala assim, não, hoje então eu vou te ajudar. Nós vamos sair, nós vamos para o bar, nós vamos beber tudo, nós vamos se acabar. Pô, para quem tem um amigo desse, não precisa de Satanás, né? Porque no momento de vulnerabilidade nossa, de pressão nossa, é muito mais fácil a gente ceder. Não é verdade? Sabe aquele negócio que quando você está triste, a gente às vezes não quer ficar feliz, a gente às vezes quer ficar mais triste ainda. Sabe quando você está triste, tudo que você quer não é ficar feliz, é colocar uma música para sofrer mais ainda, para curtir a fossa. E Jesus não vem simplesmente chorar com a gente, falar assim, nossa, Jesus é meu parceiro de curtir a fossa. Negativo. Jesus não é aquele que vem chorar junto, para falar assim, nossa, realmente. Jesus é aquele que vem chorar junto, para dizer, olha, esse momento de vulnerabilidade é possível passar sem pecar. É possível passar sem pecar. Sabe, a gente precisa ser despertado, porque às vezes a gente está nesse ministério das lágrimas, mas a gente está totalmente vulnerável, e diante da vulnerabilidade nós estamos expostos ao mundo. E estando expostos ao mundo, a gente constantemente está fazendo algo que a gente não gostaria de fazer. O Senhor vem até nós para agir no ministério das lágrimas, para dizer que Ele sofreu todas as tentações, passou por todas as provações e não resistiu, e resistiu a todas as tentações. E provação é diferente de tentação. Para ficar mais fácil, a provação, todos nós somos provados. Mas a tentação é uma escolha de nós resistirmos à tentação. Porque a tentação é uma maneira ilegal de se passar pela provação. Guarda isso, que a tentação é uma maneira ilegal de passar pela provação. Provação é Deus te dar uma prova. Você está aqui aplicando a sua prova, só que do seu lado tem o Satanás querendo te passar cola para que você passe nessa prova ilegalmente. Entendeu isso? Deus aplicando uma prova, e essa prova é para nos amadurecer, para a gente se fortalecer na fé, para a gente ser quem o Senhor nos chamou para ser. A prova é para nos refinar, e a tentação é para que a gente passe pela prova, só que de maneira ilegal. Jesus veio fazer isso. Jesus veio nos falar que você vai passar por muitas provações, mas é possível passar por essas provações sem ceder à tentação de passar por essas provações de maneira ilegal. Entende isso? É por isso que o Senhor age conosco no ministério das lágrimas. Mas mais um pouco para frente, e eu já estou terminando, diz assim no versículo 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele disse, então, tirem a pedra. Olha só o que aconteceu, Jesus ficou novamente profundamente comovido, e aqui os especialistas no grego vão dizer que esse choro, essa segunda comoção de Jesus, não era mais um choro
de se compadecer, esse choro de tristeza, mas era um choro de raiva. Já chorou de raiva? Eu já chorei de raiva, é muito ruim, né? E esse choro era um choro de raiva. Mas raiva do quê? Ou de quem? De Lázaro? Dos homens? Da religiosidade? Não, raiva da morte. Porque a morte não estava no plano inicial do Criador do universo. A morte não era o plano de Deus, mas a morte é a consequência das nossas más escolhas. A morte é a consequência do nosso pecado. Jesus, então, diante da morte, fica profundamente comovido, chora de raiva. Chora de raiva. Mas aí você fala assim, Dani, mas se Jesus fica com tanta raiva assim da morte, daquilo que é errado, do pecado, por que ele não vem então e acaba com tudo que há de ruim no mundo? Todo mundo pergunta isso, né? E a resposta é, se Jesus faz isso, não sobra ninguém. Não sobra eu, não sobra você, não sobra ninguém. Se Jesus faz isso, ele tem que avisar com uns 3 dias de antecedência para eu organizar minha vida. Mas Jesus usa essa raiva para dizer, tirem a pedra. É por isso que para a gente ser despertado, o ministério das lágrimas que Jesus age, também precisa agir no nosso coração, esse choro de raiva. Raiva pelo pecado, raiva por termos nos tornado quem nós não gostaríamos de ter nos tornado. Raiva, uma indignação, e é uma indignação santa. Meus irmãos, enquanto houver indignação no seu coração, a despeito de alguma situação, você está salvo. Enquanto você ainda se indignar pelas pessoas que estão vulneráveis na rua, glória a Deus por essa indignação. Enquanto você se indignar por aquilo que você faz repetidamente, você ainda tem chance. Porque se tem uma coisa ruim na mente do cristão, é quando a gente tem a mente, Paulo vai chamar isso de mente cauterizada, que é onde o erro bate e a gente não sente mais. Mas enquanto houver o sentimento de que estamos numa condição onde precisamos ser despertados, glória a Deus, estamos vivos. Glória a Deus, porque nós estamos vivos. E o Senhor hoje vem nos encontrar no ministério das lágrimas para dizer, essa indignação, ela é santa. Essa indignação é o que te dá poder para levantar e dizer, tirem a pedra. Porque tirar a pedra é uma ação humana. Ressuscitar o morto é uma ação de Deus. Agora, tirar a pedra é algo que eu e você podemos fazer. E a gente pode usar essa indignação santa para tirar a pedra. Tirar a pedra é tudo aquilo que te impede, ou que impede o sobrenatural, ou a ação de Deus sobre a sua vida. Só que tirar a pedra é humano. E eu não sei o que é tirar a pedra na sua vida. Pode ser desde remover o Instagram na sua vida, como você romper com sociedades, romper com pessoas, com relacionamentos, com coisas que você sabe que fazem de você uma outra pessoa. Coisas que mancham a sua identidade, coisas que distorcem quem você é, coisas que fazem de nós doentes, coisas que alteraram a nossa voz, alteraram os nossos ouvidos, e a gente começou a dar ouvido a tantas outras coisas. Tire então a pedra, seja aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu comecei falando sobre o C.S. Lewis no início, e eu vou encerrar falando sobre o C.S. Lewis. Ele tem um livro chamado Viagem do Peregrino da Alvorada. Peregrino da Alvorada é um navio
que quando eles entram no Peregrino da Alvorada, eles vão para outros lugares da realidade. O C.S. Lewis, ele queria pregar o Evangelho para pessoas que não conheciam, então ele fazia isso através da ficção e da fantasia. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, por exemplo, e o Aslan, que é o leão no Crônicas de Nárnia, ele é a representação de Jesus. Um dos livros, então, tem um menino chamado Eustáquio. Esse menino tem 12 anos, e esse menino, ele é orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros, ele acha que os outros merecem uma punição que ele não merece, que é diferente da dele. Ele se acha melhor do que os outros, às vezes muito parecido com a gente. E aí ele entra no Peregrino da Alvorada, e ele entra numa nuvem, sabe quando você está assim numa neblina no mar? Só que quando ele sai dessa neblina, ele se depara com uma ilha. Quando ele entra nessa ilha, tem uma caverna, ele desce do barco, tem uma caverna. Quando ele entra nessa caverna, ele encontra aquilo que ele sempre sonhou. Muito tesouro, muito ouro. E ele falou: estou rico, me encontrei. Tudo aquilo que eu pedia, tudo aquilo que eu precisava, eu encontrei. Então ele pega, começa a jogar o tesouro para cima, o ouro, abre os tesouros, e fica brincando, dá gargalhada, fica flertando com o ouro o dia inteiro. Até o momento onde ele dorme sobre o ouro. E aí o livro vai dizer que depois, no outro dia, ele acordou. Só que quando ele acorda, ele olha para o corpo dele, ele viu que ele se tornou um dragão. E ele desespera. E ele começa, de alguma maneira, a tentar tirar aquela casca de dragão que foi construída, porque ele sabia que ele era um menino, mas ele olhava para ele, ele se tornou um dragão. E ele começou a ficar desesperado, desesperado. E a moral do livro é para dizer que o ouro, o orgulho, transformou ele nesse dragão. Quando ele sai da ilha, ele encontra com Aslan, que é o leão. E ele já encontra desesperado, falando assim: Aslan, eu não sei o que eu faço. Eu já me bati na parede, eu já fiz de tudo, e eu me tornei outra pessoa. E o Aslan fala o seguinte: você já tentou tirar essa própria casca? Tente. E aí o dragão começa a tentar tirar, e começa a tentar se ferir, e começa até meio que dar certo, porque ele vai tirando essa casca e tudo. Só que quando ele olhou, ele tirou uma capa, mas tinha uma outra capa por dentro. Ele virou dragão de novo. E é aí que ele desespera de vez. Ele se cai assim, ele se dobra no chão e fala para o Aslan: Aslan, eu não sei mais o que fazer. E aí o Aslan fala o seguinte: agora você vai precisar deixar que eu haja na sua vida. Você vai precisar deixar que as minhas garras tirem essa casca de dragão. E o Aslan começa, mas aí é uma ação diferente. É a ação sobrenatural. E quando ele tira, vai tirando, o Eustáquio volta a ser menino. E aí o Eustáquio fala: eu tive medo das garras, mas foram essas garras que me voltaram a ser menino. Sabe, gente, às vezes a vida mexeu tanto com a gente, que a gente se tornou uma outra pessoa. A gente se tornou quem a gente não gostaria. Às vezes a gente se tornou amargo, por causa dos traumas da nossa vida. Às vezes a gente se tornou pessimista diante da realidade. Às vezes a gente se tornou avarento, porque andamos demais com gente demais avarenta. E às vezes o Senhor te encontra hoje aqui, e você está numa oração sincera, dizendo: Senhor, eu me tornei um dragão. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu me tornei quem eu não gostaria de ter me tornado. Então, tire a pedra. Faça aquilo que é preciso ser feito, para que a ação de Deus faça aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. E é diante disso que Jesus fala: Lázaro, vem para fora. A ação poderosa do despertamento de Lázaro. Jesus chama isso
Jesus fala o seguinte: Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Por quê? Jesus está chamando o inimigo mais implacável da nossa vida, que é a morte, de sono. Tem noção que para Jesus a morte é um simples sono? Isso é para dizer que não há limites. Se você se encontra hoje absolutamente morto na sua espiritualidade, isso para Jesus é apenas um sono. E Ele chega diante de você e fala o seguinte: vem para fora, vem para a vida. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, sabe o que Ele faz? Ele mata a morte. Se Ele mata a morte, Ele sempre vai nos chamar para a vida. Jesus hoje, todo chamado para a sua vida é sempre para a vida. E meus irmãos, Lázaro já estava na vida. Ele tinha morrido, mas ele já estava na vida eterna. E por estar na vida eterna, Jesus então simplesmente o chamou para a vida, só que do lado de cá. Chamou para o lado de cá, porque Jesus matou a morte e sempre vai nos chamar para a vida. Que o Senhor, nesta tarde, te encontre. E se você está morto na sua espiritualidade, no seu coração, nos seus sonhos, naquilo que foi roubado de você, saiba que o Senhor sempre te chama para a vida. O Senhor chama o inimigo mais implacável das nossas vidas, que é a morte, Ele chama isso de sono. Não é impossível para o nosso Deus. Que a mão do Senhor te encontre, no nome de Jesus. Vamos orar? Pode se colocar de pé, por favor. Eu gostaria de convidar os músicos, por favor. Eu não sei o que o Senhor falou com o seu coração nesta tarde, mas a minha oração é que o Senhor te encontre. Então feche os seus olhos, por favor, e faça a sua própria oração diante daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus matou a morte. Não há abismos tão profundos que o Senhor não consegue nos encontrar. Não há casca tão grossa que o Senhor não consegue remover. Não há morte diante daquele que matou a morte. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, com o nosso coração contrito, pedindo, desperta-nos, pedindo para que o Senhor venha com o ministério da verdade e com o ministério das lágrimas, para agir sobre a nossa vida. Nós não queremos, ó Deus, diante da realidade onde nós estamos, nos tornar, sabemos que o pecado manchou a nossa identidade, o pecado moldou a nossa maneira de falar, de olhar o próximo. Então, no nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, venha com a tua poderosa mão e haja sobre os nossos irmãos, sobre a minha vida, nesta tarde, no nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode render o seu coração a Ele, no nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre.
que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Deus possa tirar nossa pedra nessa tarde. Pastor Daniel, queria convidar você aqui novamente. Nós temos o costume aqui de trazer uma lembrancinha. Aqui está um mimo para a sua esposa, para os seus filhos. Que Deus possa continuar te usando e te abençoando de uma forma extraordinária, viu? Foi bênção na nossa vida a palavra dessa tarde, viu? Deus abençoe. Amém? Amém, irmãos? Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com danças. Eu queria convidar a missionária de Jardinópolis, né? Para estar fazendo a coreografia para o Senhor. Amém?
do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O sol em todo o tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno com tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Só entra no céu, ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Amém, irmãos? Quem aqui está cheio de Deus já? Agora nós vamos precisar encerrar. Cadê o ar? Mas já já nós voltamos, tá bom? Vamos ter um momentinho agora do coffee break. Estão todos liberados para estar participando. E ali nós poderemos ter um momento de comunhão, que Deus possa estar falando com cada irmão. Tá bom? Estão todos liberados. Deus abençoe a todos. Amém?